Nós sabemos, Deus, que a tua grandeza, Senhor, é infinita, a tua profundidade, a tua extensão não se pode medir o Senhor. É por isso que nós oramos a Ti, é por isso que nós clamamos o Teu nome, é por isso que nós invocamos a Tua presença. Pai Santo, não existe um outro além de Ti, não existe concorrente, meu Deus, porque o Senhor é único, o Senhor é absoluto, o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra e formou e fez como é. Perfeito, o Senhor fez da forma que é tudo bom, porque todas as coisas que o Senhor faz são boas, assim como diz a tua palavra. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes e do Senhor que criou os céus e a terra. A Ti, Senhor, nós rendemos a nossa adoração, o nosso louvor e as nossas vidas à Tua presença. Nós, como sempre, Deus, podemos declarar isso. Não temos ouro nem prata para apresentar diante do Senhor, mas nós temos a nossa vida, Deus, e nós queremos viver a nossa vida, Senhor, da melhor maneira possível para Te agradar, Senhor. O objetivo, Senhor, o desejo do nosso coração é agradar ao Senhor, é fazer com que o Senhor se alegre em nós, é que quando os olhos do Senhor se voltem para a terra, o Senhor possa encontrar adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Nós chamamos, Senhor, e Te adoramos e queremos ouvir, Deus, a Tua voz essa noite. Ministra, Deus, aos nossos corações, às nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Dando graças a esse Deus poderoso, dando graças a esse Deus bendito. Irmãos, a palavra do Senhor já teve homens e mulheres de Deus que foram grandemente usados pelo Senhor. Fala de homens que foram tremendamente usados, mas eles pagaram um preço para isso. Todas as pessoas, por exemplo, que querem... Sabe quando aquele móvel fica velho lá na tua casa? Você quer aproveitar ele ainda, porque você gosta daquele objeto, daquele móvel. O que você faz? Você fala assim: bom, eu vou levar para alguém que é perito, para alguém que trabalha com isso, para que ele faça uma restauração, não é isso? E quando a pessoa restaura, quando aquilo é restaurado, você fala assim: Deus abençoe, Deus lhe pague. Não, você tem que pagar também, né? Deus, ele pagou, o Senhor Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, mas as coisas aqui da terra, principalmente, nós precisamos pagar. E quando o Senhor Jesus, quando o Senhor nosso Deus começou a trabalhar no processo de restauração dessas vidas que estavam perdidas, porque quando o Senhor Jesus ele começou a ministrar a palavra dele, ele diz que os homens eles estavam assentados assim como em trevas, e uma luz raiou, uma luz brilhou naquele lugar. Essa luz é o Senhor Jesus, essa luz é a palavra de Deus, porque ele diz no Salmo de número 119 que lâmpada para os nossos pés é a palavra dele e luz para o nosso caminho. Então, querido, a luz ela brilhou também para Paulo, e literalmente ela brilhou para Paulo quando ele ia para Damasco, quando ele ia com uma carta com autorização para prender os cristãos, e ele era o perseguidor da igreja primitiva, mas o Senhor tinha um plano para a vida dele, assim como o Senhor tem um plano para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela diz que quando nós nos achegamos a Ele, Ele também se achega a nós, amém? Talvez existam muitas pessoas que falam assim: estou esperando Deus fazer alguma coisa na minha vida. Mas vem a primeira pergunta: você tem se achegado a Deus? Você tem dado um passo ao Senhor? Qual tem sido a tua atitude diante do Senhor? Qual tem sido a tua atitude diante da palavra? O primeiro passo que nós chamamos é entregar sua vida para Jesus, todo o teu coração. Você participar do batismo, fazendo a declaração ao Senhor, declarando ser fiel todos os dias até a volta dele. Esse é um passo ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que a partir do momento que você dá um passo ao Senhor Jesus, Ele tem liberdade para agir na tua vida. Então o Senhor, é como se, por exemplo, nós abríssemos a porta do nosso coração e disséssemos assim: Senhor, entra, faz morada, Senhor, e faz a limpeza, faz a restauração naquilo que precisar. E o Senhor, Ele faz, querido. O Senhor só não transforma as vidas quando as vidas elas se recuam. Por exemplo, eu entrego algo diante do Senhor, daqui a um tempo eu estou tomando minha própria atitude, né? E com minha própria maneira e com os meus próprios métodos. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando das mãos do Senhor. Mas quando eu lanço, quando eu entrego, eu espero e eu creio que o Senhor Ele vai entrar com providência. Eu creio que o Senhor Ele vai agir naquela área. Assim nós precisamos crer. O apóstolo Paulo, querido, ele passou por um processo de lapidação, e
Nós vamos ler, nós falamos sempre a respeito disso, a respeito de transformação de vida. Eu só quero ressaltar o que diz aqui no primeiro versículo do capítulo 3, diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, e não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Algumas traduções dizem: não vos canso de escrever as mesmas coisas para a segurança vossa. E eu não canso de falar muitas vezes: puxa, o pastor está falando sobre isso de novo. A mesma coisa para a segurança vossa. E quantas vezes, amado, nós ouvimos 10 vezes, 20 vezes alguma coisa relacionada a algum assunto, e nós vamos exatamente para aquele lugar, né, oposto àquilo que nós ouvimos. E aí você pergunta assim: será que eu fiz tudo que eu ouvi? Pode fazer algumas coisas. Algumas pessoas engavetam, guardam a palavra que recebeu, mas eu quero dizer para você: existe sim um lugar precioso para guardar, assim como o salmista ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o lugar que a palavra deve ficar, amado, guardada assim, mas no nosso coração. O coração é um celeiro onde nós precisamos guardar coisas preciosas. Não existe mais nada precioso para guardar a não ser a palavra de Deus. E aqui, querido, o apóstolo Paulo, ele continua falando aqui a respeito de uma busca, onde ele prossegue, e para nós, irmãos, é uma caminhada constante até a volta do Senhor Jesus. Isso aqui faz parte da nossa vida. Poxa, mas eu já li isso aqui 10 vezes, ótimo, leia mais uma, porque enquanto nós vivermos, nós vamos estar voltados para isso, para essa palavra. Olha só o que diz no versículo de número 12 do capítulo 3 de Filipenses: não quero eu, já tenho obtido, né, tudo isso, mas eu vou ler o versículo anterior: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo a alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. Abri um parênteses aqui. Sabe por que nós fomos alcançados? Sabe por que nós somos alcançados pelo Senhor? Nós somos alcançados pelo Senhor com um propósito. A Bíblia diz, em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 9, que nós somos chamados das trevas para a luz, para que nós viéssemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Nós somos chamados com um propósito. Eu fui salvo, ótimo, penso, maravilha, mas eu fui salvo para que outras pessoas fossem salvas também. Eu não posso ser um cristão mar morto, querido. Eu não posso ser um cristão mar morto que eu só recebo para mim, sabe? Eu só recebo. Mar morto, não sei se você sabe, mas ele só recebe água, ele não distribui água para ninguém. Embora seja rico na sua densidade de sal, tem 25% de sal, as pessoas até flutuam, não afundam, porque a água é muito salgada. Mas no Mar Morto não existe vida. Ou seja, se eu só recebo, praticamente não tenho vida. Sabe por quê? Eu não recebi simplesmente para eu ter, simplesmente para mim, mas eu recebi para distribuir também. Eu recebi a palavra para que eu ministrasse a outros também, para que as pessoas que estivessem do lado fossem contagiadas pela palavra de Deus, mas através da minha vida. O Senhor quer alcançar pessoas, quer, mas através de mim. Bem? O Senhor, Ele conta com você. Ele não depende de mim nem de você. Dependência é uma coisa, irmãos. Jesus, certa vez, quando os discípulos estavam clamando, Jesus disse assim a eles, e alguns repreenderam, disseram, puxa, para que eles se calassem. Jesus disse assim: se esses não clamarem, as pedras clamarão. Certa vez, lá no Antigo Testamento, um profeta teve dificuldade de ouvir a voz do Senhor. O Senhor levantou uma mula, e a mula falou. Ali, Deus abriu a boca dela para que ela falasse. Ou seja, irmãos, o Senhor disse dessa pedra, quando Ele estava falando com os judeus, Ele pode muito bem suscitar filhos ou levantar filhos a Abraão. O Senhor pode, mas nós temos o privilégio, amado, de ser escolhidos pelo Senhor. E Ele conta conosco para esse trabalho, para a obra dEle, para que muitas outras vidas sejam alcançadas. E quando nós falamos a respeito de alcançar, irmãos, nós falamos também a respeito de amor. Muitas vezes a pessoa ela busca tantos
tantos dons e tantas coisas assim, amado. Eu disse isso alguns dias atrás, mas nunca a pessoa busca um dom de amar os outros. Sabe por quê? Porque quem ama sofre, ninguém quer sofrer. Então a pessoa ela quer dons para tudo, mas se você falar em amor, já bate fundo no coração, ela fala, não, Senhor, me dá outra coisa, porque eu tenho que passar tudo isso que a pessoa está passando. Nós vemos muitos exemplos assim, o Senhor recompensa, mano, o Senhor recompensa. Quando muitos pecados são perdoados, de algumas pessoas, principalmente, que voltam para os caminhos de Jesus, e nós somos alvo disso. A carta de Tiago fala a respeito disso. Muitos pecados são perdoados, e o Senhor, Ele é grato a nós, por causa disso, o Senhor, Ele conta conosco. Então, irmãos, quando nós falamos em amor, eu não vejo amor, querido, quando eu conheço a palavra de Deus, eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para alguém, eu sei que essa pessoa está em trevas, e ninguém vai a Deus senão através de Jesus. Eu não vejo amor quando a pessoa ela se cala, ela cerra os dentes. Eu não vejo amor nisso. Porque como é que eu posso ver amor nisso, amado? Se eu sei que amanhã, se ele deitar dormir e não acordar, ele vai estar, né, no inferno por enquanto, mais para frente tem um lago de fogo. Como é que eu posso estar, como é que eu posso amar se eu sei de tudo isso e eu não falo para a pessoa a respeito de tudo isso? Como é que eu posso amar? Como é que eu posso dizer, Senhor, eu te amo, mas eu não estou amando meu próximo, aquele que está ali do meu lado? Mas Paulo, querido, foi chamado para uma missão difícil. O Senhor Jesus já disse que ele seria perseguido. O Senhor Jesus disse que o ministério dele seria difícil. Ele disse que era um vaso especial nas mãos do Senhor. E não foi diferente. Então Paulo continua dizendo assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para mim. Deixa eu só fazer alguns comentários. Paulo, ele admitiu sim que ainda não havia alcançado a perfeição diante do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos buscar a cada dia a estatura de varão perfeito. Mas aqui ele está falando também a respeito de maturidade. Maturidade espiritual. Sabe o que é maturidade, querido? Sabe quando alguém... Maturidade, você lembra do que, irmãos? De maduro. Sabe quando alguma fruta, por exemplo, você compra lá e... puxa, isso aqui está verde ainda, hein? E você tem que esperar estar maduro para você consumir aquela fruta, no caso. Mas quando está verde, o que você faz? Você fala assim, não, deixa aí. Quando estiver maduro, aí eu vou usar para me alimentar, para sustentar o meu corpo, porque meu corpo muitas vezes precisa daquela vitamina. Maturidade, enquanto nós não tivermos maturidade, querido, espiritual, o Senhor não pode nos usar. Enquanto nós não tivermos maturidade espiritual, nós não podemos ser, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eu estou diante da Tua presença, faz aquilo que o Senhor quiser. Sabe por quê? Porque quando o Senhor ele começar a fazer, nós vamos ver que na caminhada, muitas coisas vai nos atrair para que nós venhamos a olhar de lado. Fala assim comigo, quem anda de lado? Quem olha de lado? Quem anda de lado é escorpião, né? Caranguejo, escorpião, confunde até os bichos. Caranguejo, né? Antes de lado e meio para trás assim. Então, irmãos, a pessoa que e o que é maturidade? Maturidade, querido, para que alcance a maturidade é necessário tempo. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes capítulo de número 3 a respeito do tempo. Há um tempo para todas as coisas. Há tempo para se plantar, há tempo para se colher, mas há tempo também para que nós tenhamos maturidade diante do Senhor. Não simplesmente querer o leitinho da palavra, mas nós precisamos de algo mais, querido. Precisamos de algo mais. Porque muitas coisas vêm e muitas coisas nos afrontam e nós precisamos daquilo que nós recebemos, irmãos. Todo o alimento que nós recebemos, se o Senhor ele nos dá, é porque nós precisamos. Se nós não nos alimentarmos com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, lá na frente nós vamos perceber que faltou. Sabe quando a pessoa ela precisa procurar um médico e porque ela não se alimentou direito, e o médico fala assim, toma lá um complexo lá e para suprir necessidade, né? Você não se alimenta direito, e faltando isso no seu corpo, tal vitamina. Querido, tudo aquilo que o Senhor nos dá
é porque nós precisamos. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, é que se um dia nós, e quando nós ouvimos, nós recebemos, se nós deixamos de lado, um dia vai fazer falta. Deus, Ele não é um Deus sem propósito, mas Deus é um Deus de propósito. Aquilo que o Senhor tem trazido ao teu coração hoje, você pode não dizer assim, mas eu não preciso disso hoje, mas segura, querido, guarda no teu coração, porque lá no dia que você vai precisar, você vai dizer assim, não, eu já ouvi essa palavra eu já ouvi, eu já guardei no meu coração, então Deus diz isso através da sua palavra, conforme está escrito. Então, querido, quando a Bíblia nos fala a respeito de prosseguir, quando se fala a respeito de avançar, está falando de objetivo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem traçado seus objetivos? Ou você simplesmente vive uma vida, né, um dia depois do outro? Ou você tem traçado algumas coisas para a sua vida? Sabe, irmãos, quando nós simplesmente vivemos, quando nós não temos meta, quando nós não temos objetivo, o tempo passa muito rápido. E lá na frente nós vamos perceber que nós não chegamos a lugar nenhum. Mas fizemos muito, mas não chegamos a lugar nenhum. Qual o teu propósito? Qual o teu objetivo? Qual a tua meta? Eu não sei, vamos ver o que Deus tem preparado. Deus, Ele tem preparado, irmãos. Mas a Bíblia diz que o homem precisa traçar planos. A Bíblia diz que o homem traça planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Porém, o homem precisa traçar planos. Jesus falou a respeito de construção. Quando nós formos construir algo, Ele está falando a respeito de edificação. Nós precisamos sentar, planejar, projetar, saber quanto vai usar. Nós precisamos fazer isso. O Senhor Jesus dando instrução a respeito desse assunto. Então nós precisamos ter os nossos objetivos, precisamos, querido, ter a nossa meta, mas acima de tudo, querido, acima de todas aqui da terra, existe uma que é base para a nossa vida, que é principal: nós alcançarmos o Senhor Jesus. Nós alcançarmos o Senhor Jesus. Muitos homens compreenderam, amado, antes até mesmo de Paulo dizer isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para Bartimeu, lá para o ceguinho de Jericó, a Bíblia fala a respeito de 2 cegos, mas só um se destaca, só Bartimeu se destaca. Alguns evangelistas falam a respeito dos 2. Mas quando ele não tinha condição de, pedir para alguém, poxa, chama Jesus para mim, porque ele era cego. Quando ele não tinha condição de correr, de ir até o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele usou aquilo que ele tinha. Trabalhar, querido, com a ferramenta que nós temos nas mãos. Não adianta, querido, nós fazermos alguma coisa com aquilo que nós não temos. Se eu tivesse seria benção, mas não tem, então vamos fazer com aquilo que a gente tem. Você já viu algumas reportagens a respeito de presidiários? Irmãos, o indivíduo, às vezes ele serra aquelas, isso aqui, grossa, espesso mesmo, aquelas celas, aqueles ferros que ficam assim na jaula, na cadeia. Irmãos, o sujeito serra aquilo com quase nada, às vezes com um toquinho de nada, de uma serrinha ou de alguma coisa que ele fez ali que virou uma serra com uma faquinha. Cada dia, sabe o que ele faz? Ele vai lá e dá 2 passadinhas. Tic, tic, pronto. Outro dia, ele vai lá de novo, ninguém está vendo, a carcereira não está vendo, não tem ninguém aqui. Tic, tic, passa lá mais uma vez e vai embora. Sabe o que acontece? Lá na frente, lá de um tempo depois, aquilo lá vai se rompendo, até que um dia ele vai conseguir a liberdade. É claro, não estou falando de justiça, estou falando da liberdade dele. E sabe aqueles que cavam um túnel enorme, saem lá do outro lado da avenida? A pessoa pensa assim, puxa, mas como é que cavou um túnel? Ninguém viu? Irmãos, cada dia tira um pouquinho de terra. Cada dia tira um pouquinho de terra e vai. Você sabe o que é isso? É meta. Ele tem um objetivo. Ele quer chegar em algum lugar. Então ele vai, é claro, da forma errada, mas ele vai e ele faz. Agora, os cristãos, a Bíblia foi dada para nós, irmãos, custou caro para chegar essa Bíblia para nós, custou muito sangue, muito justo, e com todas essas estratégias para nós vencermos, e muitas vezes nós não fazemos nada, muitas vezes nós nem abrimos a nossa casa. Senhor, fala comigo. Eu nem abro a Bíblia, como é que Deus vai falar comigo? Senhor, fala no meu coração, eu quero ouvir a tua voz. Tá bom, mas o Senhor quer falar, o Senhor quer dar suas estratégias, o Senhor quer, alegrar o teu coração, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te colocar de pé. Você precisa ler a Bíblia. Abra a Bíblia lá na tua casa, querido. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, mas Bíblia é a palavra de Deus, mas sabe o que significa isso quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus?
Sabe quando eu falo alguma coisa, por exemplo, você escreve aquilo que eu falei, você quer lembrar um dia, o que acontece? Aquela palavra do pastor está guardada. Você fala assim, as palavras do pastor estão aqui. A palavra de Deus, a mesma coisa. Deus instruiu homens para que fossem escritos pelo Espírito Santo, instruiu e foi escrito, está aqui contigo aqui. E quando você quer ouvir a voz de Deus, saber o que Deus quer, querido, para a tua vida, você ora a Deus lá na tua casa antes, pede para que o Espírito Santo fale com você, e aí você abre e você diz, Senhor, fala comigo, fala porque teu servo está aqui com os ouvidos coçando, meu coração está ardendo para ouvir a tua voz, fala comigo, Senhor. Assim, Senhor, assim, querido, o Senhor, Ele fala aos nossos corações, Ele fala às nossas vidas. Mas nós precisamos ter um objetivo, nós precisamos estabelecer metas na nossa vida. E muitas vezes, quando nós falamos em objetivo, meta e alvo, quando meu irmão ele até fez, ele é segurança, ele é vigilante, e eu me lembro quando ele foi fazer os exames, os testes dele lá o pessoal não gosta muito de falar em salto de tu, né? O pessoal não gosta de salto, não gosta muito. É salto e pronto, porque tem salto de Pirapora. Então, para identificar, o pessoal fala salto de tu. Mas quem mora em salto não gosta, não gosta muito não. Mas lá em Salto de Itu, não tem nenhum aqui, né? E quando tem lá a academia, onde o pessoal vai fazer aulas, então tem lá um alvo. O irmão estava comentando a respeito disso. Então eles põem um fone assim de ouvido por causa do barulho, sim, mas também para não se distrair. Então eles olham, querido, firme para aquele alvo. Não tem alvo lá atrás não, tá bom, irmãos? Ele olha para aquele alvo, querido, e pá, dá um tiro, sabe? Mais um tiro, mais um tiro. O que acontece? Se ele desviar o olhar do alvo, ele com certeza não vai acertar. Porque é difícil, só quando a pessoa está bem concentrada, ela tem certeza daquilo que ela está fazendo, ela vai atingir o alvo. Sabe? Quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, ou quando nós até nos achegamos a Ele, muitas vezes nós damos muitos ouvidos para muitas pessoas que eu chamo, irmãos, de pessoas que ainda não se converteram, embora muitas vezes estejam dentro da igreja. Porque falam, poxa pastor, pessoas que não se converteram estão dentro da igreja. Irmãos, Paulo fala a respeito disso. Vou falar para você. Paulo fala a respeito, vamos começar de baixo. Paulo fala a respeito de falsos irmãos. Paulo fala a respeito de falsos profetas. Paulo fala a respeito de falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores. Então, muitas vezes estão na igreja e ainda não se converteram. Quando nós estamos olhando, querido, para o Senhor Jesus, você pode pensar assim, puxa, mas que referência eu tenho? Então, se, puxa, parece que tudo é meio certo. A referência que você tem é isso que eu estou falando para você, a palavra. Tudo que você ouvir, confira na palavra, leia para saber se realmente está escrito. Não aceite versículo isolado, tem texto e contexto, tem que ter base para aquilo que alguém diz para você. Mas alguém algum dia disse isso. Mas ele está escrito, tem base, um texto, contexto, diz realmente isso? É esse o fundamento, é essa a essência? Então eu acredito. Assim, querido, você não vai comer qualquer coisa, você não vai desviar o seu olhar de um lado para o outro, porque quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Deus, Ele chamava pessoas para andar, Josué e tantos outros, Ele dizia assim, olha, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, rapaz, olha para frente. O alvo está na frente, você tem que andar adiante. Entreguei minha vida para Jesus. Eu não preciso olhar, querido, eu não preciso me frustrar, ficar pensando no meu passado. Ai meu Deus, mas ontem aconteceu isso, aquilo. Ontem aconteceu, já aconteceu. Se nós ficarmos, é claro que existe um sentimento, mas se nós ficarmos chorando a nossa vida inteira pelas coisas que acontecem, irmãos, nós não caminhamos. Nós ficamos sempre parados, porque cada dia acontece algo para nos aborrecer. Ou você está dizendo tristeza? Será que sou eu que tenho tristeza? Que todos os dias vem alguma coisa para nos aborrecer, para nos entristecer, parece que é exatamente para tirar a nossa paz, para fazer a gente parar muitas vezes, para fazer a gente olhar para trás e... exatamente isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa caminhada incomoda muitas pessoas. Muitas vezes seu crescimento diante do Senhor incomoda muitas pessoas. Muitas vezes o fato de você vir à igreja, prestar o teu louvor, o teu culto, a tua adoração ao Senhor Jesus, muitas vezes incomoda algumas pessoas. E o inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem disso, então ele usa muitas pessoas para muitas vezes nos fazer parar. Muitas vezes fazer parar o tempo. E quando você para, você fala assim, cansei, chega, basta. Eu estou na igreja, passo os meus problemas com o meu vizinho, que olha só, vive a vida do jeito que ele quer.
Você pode passar, irmão, os meus problemas com o teu vizinho, com o teu patrão, que os teus amigos, você pode passar os mesmos problemas sendo ainda cristão. A diferença é quem está com você. E a diferença é o teu fim e o fim da pessoa que não tem Jesus. A diferença de todas as coisas está lá no encontro, onde a Bíblia diz que nós saímos do Senhor Deus e nós vamos voltar para Ele. A diferença é o dia que nós nos encontrarmos com Ele, como é que nós vamos estar. É para isso que nós lutamos, é para isso que nós olhamos para frente, embora muitas coisas digam não. Não tem problema, querido, o Senhor, Ele diz sim para mim, e o Senhor diz sim para a tua vida. Quando você olha para Ele e você deseja o Senhor Jesus, você diz assim: Senhor, eu te quero na minha vida, faz uma obra, Senhor. O Senhor, Ele te fortalece a cada dia. O Senhor vai tornando os seus ouvidos insensíveis para muitas coisas negativas que você ouve. Os seus ouvidos vão passando a estar sensíveis à voz de Deus, à palavra dele. Para algumas coisas na vida, amado, para nós prosseguirmos para o nosso alvo, para algumas coisas nós precisamos ser surdos, amado. Fazer de conta que não ouviu. Dá crédito, não. Dá crédito para muitas coisas que você ouve, não. Dá crédito para aquilo que Deus tem dito para você. Dá crédito para aquilo que está escrito na palavra, porque a palavra sim é verdadeira. A Bíblia diz que o homem é mentira, mas Deus ele é verdade. Continua dizendo aqui, querido, a respeito do objetivo, nós nos concentrarmos sim no objetivo, para que nós não nos desviarmos. Esquecer do passado. Esquecer do passado. E olhar sim. Olhar para o que está diante, olhar para o que está à frente. Porque quando nós olhamos para aquilo que nós queremos estar diante, você que tem filho, você que participou do crescimento de alguma criança, sabe algumas coisas que faz, a gente até pensa, não é um pecado, né? Sabe que muitas vezes quando se faz com alguma criança, quando ela quer, você quer que ela ande, você não pode forçar uma criança a andar, para tudo. Mas você quer que ela ande, sabe o que você faz? Você pega alguma coisa que ela gosta muito. Alguma coisa que quando ela olha assim, os olhos dela brilham. Sabe o que você faz? Você toma uma certa distância, às vezes a criança fica assim paradinha. Os dois pés assim, para lá e para cá, não olha nem de lado. Aí você põe alguma coisa assim na frente dela, que ela gosta, sabe? E você chacoalha, você vai pra cima, e tudo vai dar para ela, sabe o que ela faz? É rapidinho, ela arrisca até o pão. É rapidinho, mas ela vai ali, ó, um passinho aqui, outro passinho ali, até chegar naquilo que ela quer. Amado, não existe mais nada precioso, não existe nada mais bonito, não existe nada mais maravilhoso do que o Senhor Jesus nos prometeu na palavra dele, lá em Apocalipse, quando ele diz que existe uma cidade maravilhosa preparada para nós, a Nova Jerusalém. Olha lá que o Senhor vai dar uma descrição para você de como é a cidade, de como é tudo aquilo que Ele nos preparou. Ele disse que nós estamos aqui, mas nós temos uma pátria celestial. Uma pátria celestial, diferente desse Brasil corrompido que muitas vezes a gente vive. Brasil que existe uma massa cheia de interesses que corrompe a história do Brasil, e muitas vezes isso fica um pouco diferente de tudo isso. O Senhor fala para nós darmos crédito sim para a pátria celestial, onde existe um Deus justo, e esse Deus justo ele vai governar sobre tudo e sobre todos que quiserem ir para lá. Amém, querido? Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Esse é o plano divino, querido, para cada um. Mas nós não podemos parar. Esse plano, querido, esse projeto o Senhor Jesus tem para que eles se caminhem na presença dEle. Vou continuar lendo aqui, querido, a palavra de Deus. Continua dizendo assim no versículo de número 14. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se alguém em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso Deus lhes esclarecerá, ou seja, Deus falará para você. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, já alcançamos, vamos continuar vivendo, vamos continuar lutando. Olha só o que diz o próximo versículo. Irmãos, sejam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentaram. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, e pensam nas coisas terrenas.
A nossa cidadania, querido, porém, está no céu. Fala assim comigo: a minha cidadania. A minha cidadania está no céu. Continua dizendo, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Ou seja, se nós andarmos, querido, continuarmos firmes, firmados no Senhor, sem desviar nosso olhar nem para a direita nem para a esquerda, sabe o que vai acontecer? Você